Ocidental não para de trazer até si pessoas interessantes e eventos que merecem ser registados e deixados para a posteridade através do nosso canal na Mel e também através do YouTube. E esta tarde estamos em plena Costa do Lajedo, debaixo desta rocha magnífica com um dia de sol muito quente. Estamos também com pessoas que se deslocaram de propósito à Ilha das Flores para estar com o José Agostinho Serpa e fazer uma gravação da qual falaremos mais adiante. Estes turistas recém-chegados vão partir ainda hoje, mas mesmo à pressa não deixamos de querer estar com eles neste momento muito importante e saudar para já o António Prata e dizer-lhe que é também um prazer muito grande tê-lo neste momento na Ilha das Flores. Temos pena que a visita não seja mais longa, mas temos quase a certeza que vai voltar. Nós é que temos pena. O António Prata é também o homem da Ronda dos 4 Caminhos. 4 caminhos que podiam ser 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, e agora também Açores. Ronda dos 4 Caminhos, que é um conjunto musical que ousa ir à procura do que existe na música tradicional portuguesa de norte a sul de Portugal e agora também nas Ilhas dos Açores. É ou não é, António? É mais ou menos. É mais ou menos. Então conte-me como é que foi. O grupo é um grupo de música tradicional portuguesa sem preferência de regiões. E nós temos ao longo destes já 30 anos de carreira e de discos gravado e interpretado e arranjado temas de todas as regiões. Aliás, em relação aos Açores, é muito curioso que nós tivemos um primeiro contacto com a música tradicional dos Açores através das gravações do professor Artur Santos, que aqui fez gravações nos Açores nos anos 50. Não é? E nós tivemos acesso a essas gravações muito cedo, acho que agora já posso dizer, aqui há uns 30 anos atrás, cederam-nos as gravações, enfim, da RDP, do arquivo da RDP, nós éramos uns garotos muito entusiasmados pela música tradicional e tudo quanto estava gravado nós queríamos beber, não é? E foi muito interessante porque o nosso terceiro ou quarto álbum tem 6 ou 7 temas dos Açores sem nunca nós termos vindo aos Açores. Nós não conhecíamos as ilhas e gravámos logo uns 6 ou 7 canções dos Açores porque a música entrou-nos na alma e dizia com a nossa sensibilidade, com o que nós queríamos fazer, e éramos miúdos com 20 e poucos anos. Só mais tarde é que viemos pela primeira vez às ilhas. E depois tivemos a oportunidade, enfim, de tocar em várias ilhas, não em todas, mas em várias, e de cá voltar muitas vezes. Este é um reencontro. Este é um reencontro com o arquipélago. Mas na Ilha das Flores nunca tinha estado? Não, eu não conhecia 3 ilhas. Não conhecia as Flores, não conhecia a Graciosa e não conhecia o Corvo. Em boa verdade ainda não conheço, mas vou conhecer daqui a bocadinho. E diga-me uma coisa, o que é que o trouxe aqui e concretamente ao José Agostinho? Como é que vocês se cruzaram? Nós estamos atentos ao que se passa. Não conhecemos os grupos todos, não conhecemos os músicos todos, não é possível, mas dentro da área da música tradicional, quer as pessoas que tocam, ou que constroem, ou que, sobretudo, tocam instrumentos tradicionais, nós estamos atentos ao que se vai passando, seja nas ilhas, seja em Trás-os-Montes, no Algarve ou no Minho, enfim, é a nossa área de trabalho e nós estamos na música por paixão e, portanto, estamos atentos ao que vai acontecendo. E, portanto, conhecíamos, não vou dizer que conhecíamos o trabalho do José Agostinho Serpa, vou dizer que conhecíamos a pessoa, que sabíamos que tocava, sabíamos que construía e, portanto, houve agora a oportunidade de aqui vir e cá estamos. Eu ouvi gravar agora há momentos um tema maravilhoso, que aliás já tinha ouvido o Zé dedilhar noutras oportunidades. Isto é um dos temas do próximo disco. É um dos temas do próximo disco, embora em boa verdade foi um tema que foi escrito aqui há uns 20 anos numa esplanada ao lado da Igreja Matriz em Ponta Delgada. Uhum. E que em boa verdade é uma dedicatória aos Açores, é uma dedicatória no sentido de que é uma região de cada vez que cá vimos falamos que, então e se nos mudássemos para cá? E isso, curiosamente é uma imagem recorrente, não é? E era eu miúdo um dia e estava um bocadinho imbuído desta... Porque os Açores são um mundo à parte. Os Açores são um mundo à parte. Em boa verdade, o Vitorino Mésio dizia que o melhor dos Açores é outra ilha em frente. Eu diria que o melhor dos Açores é esta exclusividade absolutamente paradisíaca que nos faz com que, embora nos sintamos em Portugal, nós não encontramos isto em Portugal. Portanto, isto é um mundo à parte. Nós encontramos este verde, estas paisagens. Eu comparo muito os Açores com a Irlanda, em que as pessoas estão de uma hospitalidade absolutamente excepcional. E aqui também.
E aqui também. Mas você também não nos deu muito tempo de mostrarmos isso. Mas não. Não nos deu essa possibilidade. Não, porque os Açores, felizmente, não têm autoestradas entre as ilhas e os aviões ainda são um bocadinho, nesta altura do verão, em que há muitos turistas e há muita gente a vir para os Açores, e felizmente, porque é uma região a descobrir, às vezes limita-nos a nós, que neste momento estamos a trabalhar, não estamos de turismo, nas nossas passagens, mas havemos de cá voltar. E este CD, no qual o Zé também colabora com a Viola da Terra, vai incluir quantos temas? Vão ser 11 ou 12 temas. 12 temas. Açorianos. Bem, eu ia sugerir-lhe o seguinte: o segredo é a alma do negócio, diz o povo. Mas é que se o CD vai ter a presença do Zé, vai ter a Viola da Terra, tem que ser apresentado nas flores. Bem, as flores são uma flor. As flores são uma magnífica flor. É a primeira vez que aqui estamos e de certeza absoluta que não vai ser a última. Mais a mais estamos convidados para um jantar especial. Mas eu também tenho um convite. Fica também de pé. Acontece. Um aqui e outro lá. Boa. Então já tem dois. Então já temos tem duas refeições pagas. Que a Ronda, ao contrário do que muita gente pensa, normalmente as pessoas, enfim, as pessoas que à música tradicional e à música popular portuguesa dedicam alguma atenção e algum carinho, enfim, conhecem o grupo pelo seu trabalho na música tradicional. Mas nós temos outra vertente, que é a vertente gastronómico-excursionista. E, portanto... Isso é fantástico. E, portanto, se nos convidam para jantar, nós, enfim, até por questões de boa educação, não podemos recusar. Não recusar. Ora, se já temos dois, um que foi feito em off e um aqui em direto, sinceramente, completamente. Certamente não vai agora voltar atrás. Eu disse tal para as câmaras. Não. Portanto, vamos estar cá caídos. Vai-se arrepender. Quando é que o CD vai aquela estar rapaziada pronto? come que se farta. Ainda faz mal. Quer saber é quando é que vai estar pronto. O CD ainda... os discos são um problema que nunca estão prontos quando nós queremos, porque é como os livros. Os escritores, e eu sei que escreve muito e bem, que os escritores nunca dão um livro por acabado. Chega um momento em que têm de dar o livro ou o poema por acabado, quando não, nunca mais acaba. O editor, exatamente. Nunca mais acaba. Acredito que e os discos igual. é a mesma coisa. Quando acabamos, ficamos sempre com a sensação de que falta isto, falta aquilo, falta aquilo outro, mas chega um momento em que temos de o dar por acabado. E este, confesso que também ainda não está acabado. Lá chegaremos. Mas tem prazo? Não até tem. ao final deste ano, para o ano que vem? Isso até ao final do ano, seguramente. Seguramente. Até porque os discos consomem-nos um bocadinho, embora os discos consomem-nos. E é que bons jantares, com bons vinhos também, melhores no inverno que no verão. Às tantas, as ilhas são muito bonitas de verão, mas também são muito bonitas de inverno. Eu vou olhar para a câmara e dizer que está-me a parecer aqui uma certa fuga. E dizer para o inverno e tal. Quem me dera que fosse já. Agora, eu estou a ver que essa coisa de termos que criar um espaço para o Aquela rapaziada come muito. Nós temos muita comida por aí. E diga-me uma coisa, vocês já tocaram de norte a sul de Portugal? Felizmente. Repara, a Ronda nasceu, embora o grupo apareceu em 1983. Nós consideramos 84 porque foi o ano em que saiu o nosso primeiro disco. Então, de 84 a 2006, parecendo que não, vão 32 anos. É muito tempo. É um projeto que nasce com miúdos de 20 anos que não tinham na mente, não tinham a ideia de fazer uma carreira. Éramos muito jovens, tínhamos a ideia de fazer um disco. E depois outro. Mas não tínhamos, e de repente passaram 32 anos. Nestes 32 anos, a música popular portuguesa teve momentos de mais popularidade e outros de menos popularidade. Em Portugal, a música tradicional não tem, passa a redundância, não tem a tradição da Irlanda ou da França ou mesmo da Espanha, em que a música faz parte da atividade cultural do país. Em Portugal, a música popular teve uma fase antes do 25 de Abril e teve uma fase depois do 25 de Abril. E, portanto, tem momentos de maior popularidade e momentos de menor popularidade. Ainda assim, nestes 32 anos, claro, nós fizemos umas centenas muito largas de concertos, felizmente não apenas em Portugal, mas, enfim, um pouco todo o mundo, de Macau ao Brasil, aos Estados Unidos, ao Canadá, a Europa quase toda, a África, enfim. E nos Açores, em que ilhas é que já estiveram? Nós estivemos em Santa Maria, eu vou falhar alguma de certeza absoluta, mas estivemos em Santa Maria, tivemos na Terceira, tivemos em São Jorge, tivemos no Faial,
Tivemos Pico já? no Pico, tivemos no Pico também. Tivemos no Pico. Nós só não tivemos na Graciosa, Flores e Corvo. Foi as ilhas onde não tocámos. Mas confesso o seguinte, já há muitos anos que não vimos tocar os Açores. Já há muitos anos que não vimos tocar os Há Açores. algum grupo dos Açores que seja particularmente querido para si, do ponto de vista da música açoriana, digamos assim? Bem, Ou algum autor, ou algum cantor também? a música tradicional, como lhe disse, a música tradicional dos Açores, nós somos 6 músicos na ronda, e há pessoas que têm mais simpatia por uma região ou por outra, não é? Eu, como lhe digo, logo desde o início os Açores entraram no coração. Não sei se primeiro pela música, depois pela paisagem, pelas gentes, pela maneira de viver. Nós estivemos há poucos dias em Santa Maria e tivemos a oportunidade de ir a um império comer as sopas do Espírito Santo. Essa comunhão, essa maneira de viver em comunidade não se encontra em mais parte nenhuma do país. Uma região vetusta da nossa região é Trás-os-Montes, do nosso país é Trás-os-Montes. E porque para lá do Marão mandam os que lá estão, e o túnel só abriu há meia dúzia de dias e as autoestradas tiveram séculos para lá chegar, muito injustamente, se calhar o isolamento às vezes tem uma vantagem, que é o isolamento retém as tradições e as pessoas agarram-se às suas tradições. E Trás-os-Montes é uma região com algumas tradições bem arraigadas. No entanto, este espírito comunitário que se encontram nas Ilhas dos Açores não se encontra em mais parte nenhuma do país. E isso é um conforto no coração, porque é uma maneira de viver que a mim pessoalmente me diz bastante. Então, sobre a música dos Açores, e posso lhe dizer que conheço muitos músicos açorianos, como é que se pode escolher um ou outro numa terra onde quase toda a gente sabe música? Em que as bandas filarmónicas ensinam música a milhares e milhares e milhares e milhares de jovens, onde as pessoas têm uma leitura à primeira vista absolutamente notável, ao nível de uma orquestra sinfónica profissional. E eu digo isto com conhecimento de causa, porque nós temos tocado com orquestras profissionais, nomeadamente com a Sinfónica Portuguesa, não é? Claro que não vou comparar uma orquestra de jovens com a Sinfónica Nacional, mas a leitura, a dedicação, o empenho, isso é perfeitamente notável. Então, esta é uma terra de músicos. Seria injusto da minha parte eleger um ao outro. Uma vez fomos tocar e veio um senhor de muita idade, ter comigo, nós éramos mais jovens, um par de anos valentes, e o senhor de muita idade disse: olha, eu venho cá ver o espetáculo esta noite, já estávamos no ensaio de som à tarde, mas os meus amigos têm de ter uma certa atenção, porque isto é uma terra de músicos, a gente sabe tocar, a gente quem toca bem, a gente gosta, quem não toca, vamos embora. Portanto, às vezes é preciso, não é? Os Açores são uma terra de músicos, de grandes músicos e grandes poetas. Qual é o seu instrumento ou qual é o seu papel dentro da ronda? Eu no início, eu gosto muito dos instrumentos tradicionais, dos cordofones, mas toquei concertina, toquei flauta, tocava bandolim, isso ainda hoje toco. E toco também, de um modo geral, na formação atual, porque nós nos últimos anos temos uma formação mais, não com tantos instrumentos tradicionais, mas mais moderna, mais forte em termos de espetáculo ao vivo e sobretudo dos trabalhos que fazemos com a orquestra. Nós fazemos muitos trabalhos com a orquestra, sobretudo a orquestra de cordas. Eu normalmente estou no violino. No violino. E diga-me uma coisa, há alguém que seja sobrevivente da formação inicial? Sou eu. Os outros são todos novos? Não, porque... Novos, quer dizer, foram entrando ao longo dos Sim, a formação da ronda são os mesmos músicos já há uns 17 ou 18 anos. Só que, como lhe disse, nós começamos miúdos com 20 anos, numa altura em que toda a gente está a preparar a vida, ou está a sair da faculdade, ou está a começar nos empregos, não é? E esta vida de saltimbanco não se coaduna... Às vezes não se coaduna, ou com filhos, ou com casamentos, com horários diferentes, e portanto, ao longo de 30 anos, foram saindo pessoas que às vezes vêm tocar ainda. Outras saíram e seguiram a sua vida, foram mudar para outro sítio, para outro espaço físico, não é? Portanto, é muito difícil ao longo de 32 anos manter sempre a mesma formação. Nos últimos 17 ou 18 anos é a mesma formação, mas isso não quer dizer que um destes dias alguém não se case contra... Algum de vocês toca na ronda e em alguma outra coisa, ou a vossa vida artística está centrada só no trabalho da ronda? Ou seja, há alguém que dentro da ronda tenha também outra... Não, claro. Não, tem um músico ou outro que a atividade...
Eu diria que a Ronda é o grupo principal, mas toda a gente toca noutras coisas também, não é? E faz outros projetos e até porque não... A frequência com que se gravam discos, aqui há uns anos atrás gravava-se 2 em 2 ou 3 em 3 anos. Agora esse espaço começou a ser muito maior e, portanto, todos os músicos da Ronda às vezes fazem outras coisas com outros projetos, com outros músicos. Quantos claro. discos é que vocês têm agora? Eu acho que temos 15 ou 16, à volta disso. Há uns discos ao vivo e eu nunca sei bem. Este é a Menina dos Olhos ou é mais um? Não, nunca. Eu penso que se um dia partirmos para fazer um disco em que temos que é mais um disco, acho que não o devíamos fazer. Acho que não o devíamos, quer dizer, acho que pura e simplesmente não o devíamos fazer. Não, porque não faz sentido fazer discos ou escrever poemas ou escrever histórias, contos. Só porquê? Porque não. Portanto, o disco presente, o disco que tivermos a fazer hoje, ou o disco que formos fazer daqui a 2 ou 3 ou 4 anos, terá de ser sempre a Menina dos Olhos. Ou pelo menos temos de partir para ele com esse espírito, porque senão deixa de fazer sentido. É evidente que nós olhamos para trás e temos 16 discos, é como os escritores, têm livros preferidos, porque há uns que saem melhores do que outros. Sim, porque o público também os acolhe melhor, às vezes pode acontecer. Porque uns nos saem melhores que os outros, porque nós, às vezes, eu reparo de um pormenor muito curioso, o disco tem 10 ou 12 ou 13 temas, não interessa, e nós quando começamos um disco pensamos, aquela cantiga é que vai ser a primeira, esta é a melhor de todas. Quantas vezes essa depois de gravada é relegada para 5º, 6º ou 7º lugar? E a primeira é uma que nós nem pensávamos, porque à medida que vamos construindo o trabalho, as músicas ganham vida, os arranjos, as orquestrações, tudo isso ganha vida. E ao ganhar vida, sai da cabeça para a realidade da gravação. Os discos é a mesma coisa, quantas vezes nós pensamos, este disco vai ser... olha, uma história muito engraçada. A primeira vez que fizemos um disco com orquestra foi em 2001 ou 2002, fizemos um disco com a Orquestra Sinfónica de Córdoba e os coros do Alentejo. Ainda não se falava no Cante Património da Humanidade e, portanto, nós partimos para um disco que nunca tinha sido feito em Portugal e que eu saiba em mais lado nenhum, que é pegarem pessoas do campo que não sabem música, que cantam nos seus momentos livres, ou que cantam enquanto trabalham, ou que cantam ao fim do dia na taberna, e pô-los a tocar com uma orquestra sinfónica. Gravámos com a Sinfónica de Córdoba e depois pusemos os coros em cima da orquestra. Tudo aquilo era tão estranho, até para nós, que fizemos as orquestrações, tudo aquilo era tão... que nós pensámos assim, estamos a gastar uma quantidade doida de dinheiro neste disco, o que temos e o que não temos, estamos a investir, o disco demorou 2 anos e meio a fazer, estamos a investir 2 anos e meio da nossa vida neste disco e vamos vender 100 exemplares à família, porque ninguém vai comprar este disco, porque toda a gente vai achar muito estranho. O disco vendeu logo na altura 15 mil discos, o que para este género de música é absolutamente invulgar. E ainda hoje continua a vender-se. Quem diria? Portanto, nós nunca sabemos o disco que nós pensávamos, que embora fosse talvez o disco que nos desse, tinha sido o nosso maior desafio em termos de músicos. Pensávamos que era o disco que não ia vender disco nenhum, e afinal foi o contrário. Portanto, isto é sempre uma incógnita. Hoje em dia, nas grandes entrevistas de desenvolvimento pessoal, pergunta-se a quem está bem como é que queria estar daqui a 10 anos, ou como é que se vê daqui a 10 anos. O António, como é que se vê em termos musicais daqui a 10 anos? Olha, infelizmente eu vou ser eu de modo geral sou otimista, mas infelizmente agora vou ser um bocadinho, não é pessimista, vou ser um bocadinho realista, que é, não vejo grande coisa, para ser sincero. Porque às vezes a pessoa cansa-se de acreditar que aquilo que já Camões há 500 anos lutava contra e que depois teve, enfim, pode ter tido um grande apogeu com a geração de 70, em que havia uma análise social e uma crítica feroz ao demérito e à falta de objetivos culturais e de educação, etc., da nação. Tudo isso está presente 150 anos ou 200 anos depois. E, portanto,
Como é que eu vejo? Vejo que os músicos têm uma boa formação agora, porque há conservatórios regionais, porque há grandes professores de música em Portugal, porque há gente a tocar muito bem, e depois vê-se a cultura, não se vê a aposta no talento, no mérito, no trabalho, vê-se a aposta e vê-se o aplauso da mediocridade. E, portanto, confesso que não vejo um futuro com grandes olhos. Mas isso, se calhar, faz parte deste fado. Em que os 3 Fs voltaram com uma força que não tiveram no tempo da outra senhora. Mas eu acredito também que algumas coisas podem vir a mudar-se com o tempo, porque é mesmo assim. Eu penso que a música tradicional vai ganhar novo fôlego, porque nós atualmente temos grupos bons. Por exemplo, este ano esteve aí um grupo de música, também de música tradicional, agora numa destas últimas festas, e era também um grupo de música tradicional mais avançada, num estilo um pouco mais alternativo, digamos assim, os Orquestrada. E eu acho que... Orquestrada. E eu senti que tinha aparecido muita gente jovem para os ver, o que é estranho, por um lado, porque este tipo de música tradicional teve aí uma fase que não puxava os jovens. Eu hoje acho que eles procuram e que eles gostam. Já aparece muita coisa, muita gente a fazer mestrados e doutoramentos sobre investigação sobre as canções tradicionais, escrevem-se livros, fazem-se coisas. Acha que... É verdade que sim. Mas eu poria a tónica no outro lado, que é a questão, na minha opinião, e eu sou um rapazinho das tradições, sou um rapaz das tradições, da música popular, da cultura popular, dos instrumentos populares, da tradição oral e, portanto, da poesia, do teatro popular, da poesia e da literatura popular. Se de uma vez por todas não entendermos que é o povo que está barimbando na questão, porque essa é a realidade, são as pessoas, os 11 milhões, que não têm, pelas suas próprias tradições, o apego e o gosto e o interesse que tem a população da Galiza, ou da Bretanha, ou da Irlanda, ou da Escócia, ou da Inglaterra, por aí fora. Portanto, quando isso se passa, não tem a ver com quem está à frente do leme. Não tem. Claro que quem está à frente do leme pode indicar caminhos e pode fazer escolhas, mas não vamos atirar sempre as culpas para quem manda. Não. O que é facto é que as festas populares, por exemplo, não são feitas pelas pessoas, pela população, e são a desgraça que são, portanto. De qualquer maneira, no meio dos temas todos da ronda, temos este que acabamos de ouvir há bocado, que foi gravado também com a viola da terra, feita aqui pelo José. Eu sei que o António é o autor da música. Sim. A música é muito bonita, é muito doce. Muito obrigado. E convida-nos assim a um silêncio, a fechar os olhos e ficar. Onde é que isto aconteceu? Onde é que teve este clique? Em São Miguel, confesso-lhe, aqui há muitos anos, talvez há uns 20 anos, estávamos em São Miguel e houve uma manhã na esplanada ao lado da Igreja Matriz de Ponta Delgada, que me deu para trautear e para começar a escrever o tema. Isto é um tema originalmente escrito para 2 violinos. Para 2 violinos em contracanto, não é? E que agora o adaptei para 2 instrumentos de sopro, que toquem na mesma tessitura dos violinos. Mas isso temos de esperar um bocadinho mais para isso ficar pronto. Mas então este tema, quando ficar pronto, vai ter a viola da terra do José, vai ter 2 instrumentos de sopro. Vai ter mais, vai ter instrumentos de sopro solistas, instrumentos de sopro de acompanhamento, como a tuba, por exemplo. Sim, vai ter um órgão de tubo já a acompanhar também. Isso está a ficar muito... Os discos são compostos à fatia, não é? Isto é a fatia, não é? Temos um bolo todo fatiado que depois unimos todo, não é? É assim que se grava e é assim que nós gravamos também. E, portanto... De início, como disse, foi um tema que foi composto apenas para guitarra clássica e 2 violinos. Aqui está a ganhar outra dimensão, de facto. Bem, então o António já está a começar a impressionar. Não. Isso já é muita coisa para a minha cabeça. Não. Normalmente as partes compostas por nós, de um modo geral, são as orquestrações. E nós trabalhamos sobre a música tradicional. Muito raramente compomos um tema de raiz, pronto, este calhou ser um deles. E há temas com voz ou os temas são todos só... Não, este é o único tema instrumental. Os outros são todos cantados, quer com uma voz solista, quer com coros polifónicos.
Quem é o vosso solista? É o João Oliveira, que tem a voz principal. Sim. O João Oliveira, que toca também a guitarra acústica, é o cantor principal da ronda, é a voz solista do grupo. O Carlos Barata também canta volta e meia, que é um dos compositores do grupo, um dos orquestradores também. Por vezes também canta a solo, de um modo geral faz as segundas vozes. Mas o grupo, depois, em termos de coro, nós respondemos sempre, cantamos sempre todos e... Estas nossas entrevistas são passadas num canal que está alojado na Mel e, portanto, que está ao alcance de todos os utilizadores do serviço Mel para televisão e também através do YouTube, e depois há de ser divulgado também no Facebook. Há alguma coisa que o António gostasse de deixar como uma última mensagem da Ronda dos Quatro Caminhos à Ilha das Flores, aos Açores? Eu quero agradecer a hospitalidade, porque nós há sítios onde vamos, onde nos sentimos em casa. Confesso que não são apenas os Açores, mas uma coisa mas é certo que nos Açores nos sentimos em casa. E, portanto, este sentimento de hospitalidade, este sentimento de comunidade que nós encontramos aqui é um conforto no coração muito grande e, portanto, gostava muito que isso se mantivesse por longos anos, pelo menos enquanto eu cá andar, porque é um refúgio, pousar nos Açores é um refúgio. Eu lembro muitas vezes da Natália Correia, que eu tive o prazer de conhecer fugazmente nos anos 80, nos estúdios da RDP, ainda na Rua do Calhas, como certamente se lembra, ela tinha aquele ar, além de ter um ar maternal para com a rapaziada mais jovem, eu era um miúdo de 20 anos, tinha aquela voz teatral, colocada, só com muito curiosamente havia um outro poeta que tinha também esse ar teatral e até espalhafatoso, que era o Jacaré Ari dos Santos, não é? Não é? E a Natália Correia também, a Natália Correia falava assim, não? E era absolutamente cativante pelo modo de falar, era absolutamente cativante pela cultura geral que tinha e era absolutamente cativante pelo modo como falava dos Açores. E, portanto, uma das primeiras referências também aos Açores foi pela voz da Natália Correia e pelas palavras da Natália Correia, enfim, ela vai uns 30 que eu recordo com muita saudade. Com a evocação da voz de Natália Correia e também com a melodia que há bocadinho ouvi, ficamos à espera que a Ronda dos Quatro Caminhos apareça inteira na Ilha das Flores, não apenas para jantares, mas para muitas voltas à ilha e para muitas audições daquilo que é a verdadeira música, a música tradicional portuguesa, a música tradicional açoriana, toda a música que nos evoca passado e história deste território continental e ilhéu, que junto faz o mundo muito maior e faz a Europa um lugar muito mais bonito de ser habitado. António, muito obrigada. Muito obrigado. Seu sorriso deixou-me também completamente certa de que este não vai ser o nosso último encontro. De certeza que não. E ficamos então à vossa espera. Íamos lá falhar um convite para jantar, nem que a gente tenha cá de propósito. E vamos. Obrigada. Muito obrigado.